Ok. Hoje nós vamos ler expositivamente aqui Atos capítulo 9, do versículo 1 ao 30. Uma passagem também extremamente bonita a respeito, já dando spoiler, né, da conversão de Saulo, né, do apóstolo Paulo. Então esse trecho que nós vamos ler, ele tem como ideia central o Jesus ressurreto que aparece a Saulo, que está a caminho de Damasco para prender cristãos. E Jesus, né, o encarrega de proclamar seu nome entre os gentios e judeus, depois conhecido, né, como apóstolo aos gentios. Então, olha só, Paulo estava a caminho de Damasco. Eu já vou mostrar isso no mapa para a gente ter o nosso momento geografia aí, né? E durante essa caminhada de Jerusalém para Damasco, ao encontro, Jesus na verdade encontra, né, aparece para Paulo, para Saulo ali. Eu já vou explicar essa diferença de Saulo para Paulo para vocês, tá? Quem nunca ouviu. E ali Jesus encarrega, ele se converte, obviamente, mas Jesus imediatamente dá uma missão para Paulo, tá bom? E já fala algo para ele. Ele vai ter a missão logo ali na frente, a gente vai ver. Então a ideia central dessa passagem. O texto, então, em contexto aqui. Assim como as primeiras cenas, né, de Atos, elas começaram com as aparições de Jesus depois da ressurreição em Jerusalém, e também com os discípulos esperando, né, em oração ali naquele lugar, no cenáculo. O próximo estágio da missão cristã, que por fim levará a Roma, Roma então o centro, a sede, né, a capital do império ali, começa com uma aparição de Jesus ressurreto e com Saulo esperando também em oração. Então olha que interessante, né? O livro de Atos começa com Jesus ressuscitado, né, ressurreto, aparecendo para os discípulos, dando a eles também uma missão. Agora, o Jesus ressurreto, portanto vivo, nosso Cristo vivo, aparece ali para Paulo e também faz com que ele espere um momento em oração e depois dá a ele também uma missão, tá bom? Então vamos lá para a gente começar a leitura de Atos, capítulo 9, de 1 a 30. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Vamos retomar o que a gente já leu? Lembra que Estevão foi apedrejado por falar do nome de Jesus ali em Jerusalém para judeus da sinagoga dos libertos, né? E ali então ele, vendo a glória do Senhor, ele é martirizado, apedrejado. A partir daquele momento, Paulo testemunha, né? Saulo testemunha esse martírio e aprova, inclusive, a partir desse momento se instaura uma perseguição à igreja em Jerusalém e os cristãos começam a se dispersar. E eles se dispersam para regiões da Judéia, que eu mostrei para vocês onde fica, né? Jerusalém fica na Judéia, regiões de Samaria. E logo depois nós vimos também Filipe pregando então também em Samaria. E ali samaritanos se convertendo a Cristo e fazendo parte agora dessa comunidade que não faz mais diferença entre judeu e samaritanos, porque todos começam a fazer parte da comunidade do Cristo, da igreja, inclusive as diferenças, as rixas históricas e religiosas, étnicas, elas têm que acabar, elas têm que ser destruídas para que esses povos se unam em torno da fé de Cristo e nos tornamos, então, uma só família, um só povo de Deus. E Saulo, o que ele faz diante disso, dessa perseguição instaurada? Ele solicita ali em Jerusalém ao sumo sacerdote como se fosse uma carta de representação. Ele quer ser um representante legal da perseguição aos cristãos. E ele vai solicitar essa carta e vai rumo a Damasco ali, porque ele já está participando dessa perseguição e ele quer então ali em Damasco perseguir os cristãos que tinham ido para lá pregar o evangelho e assim por diante. Então é nesse contexto que está acontecendo isso. Então Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, então ele fazia ameaças, né? Ele prendia, levava eles a prisões, a julgamentos injustos e também
querendo, podendo, em algumas situações, inclusive tirando a vida de cristãos. Né? Então ele se dirige ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco. Então ele pede carta para o sumo sacerdote para que ele leve essa carta lá para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso ele achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Então vamos lá, Paulo vai lá na autoridade maior que estava coordenando a perseguição aos cristãos. Quem era? O sumo sacerdote. O maior religioso, né, o representante da classe religiosa judaica. Aqueles que eram detentores, né, da sabedoria, se diziam de Deus, da Torá, do templo e tudo. E é eles quem estão perseguindo o povo do Messias que eles rejeitaram, gente. E aqui Saulo, lembra que Saulo é Paulo, Paulo é Saulo. Tá? Então quando eu trocar não vou fazer distinção aqui. E aqui então Saulo pede para o sumo sacerdote que dê a ele autorização para coordenar a perseguição e a prisão dos cristãos lá em Damasco, tá certo? Esses cristãos, a princípio, não eram chamados cristãos. Nós falamos cristãos hoje, mas em nenhum momento, até agora, os crentes em Jesus são chamados de cristãos. Eles eram chamados aqui, a princípio, aqueles do caminho. Então, olha só, caso achasse alguns que eram do caminho. Então, esse termo aí, se você, por exemplo, estivesse naquela época, você seria considerado, você que é cristão de hoje, você seria considerado aqueles que são do caminho, tá bom? É assim que eles chamavam os cristãos naquela época. Nós vamos ver talvez por que isso, né? Não tem uma explicação exata, mas alguns pensam de algumas formas para explicar porque eles deram esse nome para esse grupo de cristãos que estavam iniciando essa igreja, essa comunidade, tá? Então ele pega de Jerusalém, então, um grupo de pessoas, né, e vai para Damasco. Ele vai pegar o caminho de Jerusalém para Damasco, né? Então, vamos algumas anotações ainda. Pela primeira vez, vemos os discípulos de Jesus, né, do Senhor, serem identificados como os do caminho, tá? O nome talvez, olha só, talvez, tá, são suposições. Esse nome talvez tenha origem na citação de Isaías 43, preparai o caminho do Senhor. Porque essa foi a forma que João Batista foi usado, né? Ele prepara o caminho do Senhor, que os cristãos provavelmente tocavam nesse versículo aí, nessa frase de João Batista, dizendo que eles também faziam a mesma coisa, e assim por diante. Então pode ser que venha por causa desse texto. Outro na declaração de Jesus, que é outro texto que Jesus fala que ele é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então pode ter cristãos que no princípio falavam que seguiam Jesus, que era o caminho a Deus, o caminho realmente único a Deus, ao verdadeiro Deus, né? O verdadeiro caminho de volta e de retorno a Deus. Então também há uma possibilidade, ou os dois juntos, né? Os cristãos também são identificados nessa passagem como discípulos do Senhor, né? Povo santo e todos os que invocam o nome do Senhor ali, tá bom? Então, esses termos vão começar a identificar esse grupo de pessoas que creem no Evangelho, que começam a acreditar na vida, na morte e na ressurreição de Jesus e creem que Jesus é o Messias e ele é Filho de Deus. Esse grupo de pessoas que começa a crer nisso, eles não têm nome. Eles eles não começam a formar uma igreja no sentido de dar placa, não é assim que funciona. Eles são judeus, inclusive eles continuam indo para o templo, até que eles são perseguidos, eles têm que se esconder e sair ali para livrar, né, proteger a vida deles, tá? E esse grupo começa a ser identificado pelos judeus. Olha, aquele povo lá, aquele povo do caminho. E lá mais à frente, em Atos, nós vamos ver que eles são identificados como cristãos, seguidores do Cristo. Eles são aquele povo lá, os cristãos, né? Os pequenos cristos, alguns dizem a palavra, né? Os seguidores daquele Cristo, né? Eles são cristãos, e essa forma de falar isso, inclusive depois nós vamos ver, foi pejorativa, mas que pegou muito bem, porque esse é o que realmente nós somos, né? Seguidores
do Cristo. Tá? Então, retomando a leitura, versículo 3. Enquanto seguia pelo caminho, que caminho? Enquanto Paulo estava indo de Jerusalém para Damasco, ao lá aproximando de Damasco, subitamente, né, acontece algo com ele. Então eu vou agora vamos para a nossa sessão rápida aqui de geografia. Pode ser? Vamos lá na Palestina de novo. Olha só. Gente, eu vou ampliar. Vamos ver aqui o que está acontecendo aqui. Ó. Lembra que Paulo está aqui embaixo. Ó. Espero que dê para ver, né, o meu mouse aqui embaixo em Jerusalém. Tá bom? Estevão, olha lá. Estevão, olha aqui. Ó. Estevão ele é apedrejado. Capítulo 7. Tá? Lembra que a partir disso se instaura a perseguição. Os cristãos estão aqui na Judéia. E essa região aqui, ó, né, mais ou menos essa região aqui, que é a região de Samaria também. Aqui no mapa não mostra. E vamos lá para Paulo. Paulo está em Jerusalém. Ó, tem uma setinha aqui, tá vendo? Ó, eu vou seguir com o meu mouse, ó, do 1 Jerusalém, 2, e ele vai chegar, ele está indo ali, rumo, ó, lá em cima aqui, ó, a Damasco. Damasco fica nessa região aqui. Então, Paulo está saindo de Jerusalém e indo para Damasco. E próximo a essa cidade aqui, Damasco, ó, acontece isso que nós vamos ler agora no capítulo 9, tá? Dessa conversão de Paulo, nessa caminhada, tá bom? Eu vou retornar depois para o mapa, acredito eu, para a gente ver outras coisas aqui, tá bom? Então, vamos voltar para o texto bíblico ali. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se dessa região que eu mostrei no mapa de Damasco, subitamente, né, de forma inesperada, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Então, olha só, indo para Damasco, de repente, uma luz brilhou ao redor de Paulo. E ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia. Então, gente, olha que fantástico. O cara estava com carta na mão para prender cristãos em Damasco, onde ele passasse. Inclusive com autorização até se necessário de matar, ter uma ênfase muito maior. Perseguindo com uma fúria tremenda, e ele acreditava que estava fazendo isso em nome de Deus. Nós temos que entender que Paulo acreditava que esses cristãos eram blasfêmia, eles estavam blasfemando contra a verdadeira religião de Israel, tá certo? E é por isso que Paulo estava ali, né, com o zelo de um perseguidor, aqueles homens que estavam tumultuando a verdadeira religião. Essa era a motivação de Saulo, gente. E óbvio que Deus vê essa motivação, né? Que ele estava desejando algo teoricamente bom, né? Ele queria proteger a verdadeira fé, o verdadeiro Deus, o verdadeiro ensinamento da Torá, do Antigo Testamento, o verdadeiro culto no Templo de Jerusalém. Essa era a intenção de Paulo. E ele quer acabar com esse movimento que está colocando em risco a verdadeira fé. Isso passava-se então na cabeça de Saulo. E ele vai lá prender esses homens para serem julgados, presos, condenados, mortos, o que fosse necessário para terminar esse movimento desses homens aí do caminho, tá bom? Então, subitamente essa luz aparece do céu ao redor, ele cai por terra e ele ouve uma voz. Essa voz falava assim para Paulo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Mas peraí, como é que é isso? O que está acontecendo? Saulo não está perseguindo nenhuma luz, né? Ele não entende aqui que perseguindo quem? Ele fala, Senhor, quem é você? Quem que eu tô? Eu não estou perseguindo uma luz, o Senhor que está falando que eu estou perseguindo um povo, esses do caminho, né? Que estão atrapalhando a verdadeira fé judaica. E ele pergunta, porque ele, obviamente, imagine você numa situação dessa, confuso, né, todo cheio de uma motivação para ir lá fazer um trabalho que ele acreditava ser até um trabalho divino, de exterminar um movimento blasfemo, né, e que estava atrapalhando a verdadeira fé.
e de repente aparece uma luz, que ele cai por terra diante desse brilho, dessa luz que vem do céu, e ele ouve uma voz falando: Saulo, por que você está me perseguindo? E ele pergunta: Senhor, quem é você? E o Senhor responde: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Meu irmão, que coisa fantástica! Jesus se identifica com a igreja. É como se assim, você, quando persegue a minha igreja, você está me perseguindo. Quando você fere o meu povo, você está vindo contra mim. Quando você é contra o meu povo, você é contra, né, o Senhor desse povo. Então o Jesus ressurreto agora começa a falar com Paulo. Paulo estava perseguindo um povo que considerava o Cristo um tal de Jesus de Nazaré. De repente, esse Jesus de Nazaré aparece para ele no caminho de Damasco e fala com ele: você está me perseguindo, Paulo. Para de perseguir, né? Esse povo, você está me perseguindo. Levante-se, entra na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Então vamos com calma aí, né? Então vamos voltar aqui a algumas questões. A luz ofuscante, a queda no chão, a repetição do nome, né? Saulo, Saulo. Olha que interessante. Esses termos, são formas que Deus falava já com o povo do Antigo Testamento, e Saulo sabia disso. Você vai lembrar, não vai? Samuel, Samuel. Lembra disso? Várias situações, Deus, quando ia falar com o povo no Antigo Testamento, ele repetia mais de uma vez o nome daquela pessoa e chamava, né, duas vezes o nome. E aqui Jesus faz a mesma coisa, como o divino, né, ele fala: Saulo, Saulo. Então isso tudo, gente, causa um impacto, porque isso era na cultura, era muito fácil Saulo ver o que estava acontecendo aqui. Primeiro, Saulo, Saulo, é Deus quem faz isso. Luz, né, essa repetição do nome. Então essas coisas se repetem na Escritura. E era justamente, como eu disse, o ser divino, quando aparece para o ser humano, tem essas pequenas características. E ali é o que Jesus está fazendo com Paulo. Cristo, portanto, né, ele se revela a Saulo em referência à igreja que ele perseguia. Esse fato mostra a relação próxima entre Cristo e a igreja. Só resta a Saulo concluir que se Jesus está falando com ele, ele deve estar vivo. Né? Ou Saulo aqui, né, acreditava que esse Jesus estava vivo, que estava falando com ele, ou ele tinha que se achar um louco, né? Estou variando aqui, estou ficando louco. E não é o que ele pensa. Ele percebe que aquele Jesus, que ele estava perseguindo, o povo desse Jesus, está falando com ele. E se está falando com ele, ele realmente estava vivo do jeito que aquele povo falava. Tá? Então, só resta Saulo concluir que se Jesus está falando com ele, ele está vivo. E se a luz brilha do céu, Jesus deve ter sido glorificado. Essas coisas com certeza passaram na cabeça de Saulo ali. Os homens que viajavam com Saulo, ele estava numa caravana, portanto não estava sozinho, né? Pararam emudecidos. Imagine o que acontece ali, nós não sabemos, né? Por quê? Eles ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então é interessante que Lucas relata aqui, né, que Paulo ele vê a luz, ele cai ao chão, ouve a voz, mas ele relata que aquelas pessoas que estavam do lado ouvem também a voz de Jesus falando com Saulo. E eles ficam perplexos aqui, emudecidos, calam-se diante de um evento que eles não conseguem e ninguém consegue explicar. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, não podia ver. Ele fica temporariamente, nós sabemos, cego. Tá? O impacto da luz ali traz uma cegueira física momentânea para Saulo. E guiando-o pela mão, levaram Saulo para Damasco, para onde ele ia antes já. Ele esteve ali em Damasco 3 dias sem ver nada depois do acontecido, durante os quais Saulo nada comeu, nada bebeu. Tá? Provavelmente totalmente impactado e transtornado, tentando entender o que tinha acontecido.
e obedecendo a voz daquele que falou com ele: levante-se, entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Tá? Então, obviamente, ele estava aguardando esses 3 dias, cego, sem comer, sem beber, uma direção do que eu devo fazer. O que é isso que está acontecendo, né? Havia em Damasco, ali na cidade, como a gente viu já ainda, né, no mapa, então morava ali em Damasco, estava ali em Damasco, um discípulo, né, de Cristo, um cristão, chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse... Então, gente, percebe o que Deus está fazendo constantemente. Lembra que Deus, Jesus, fala, o Espírito Santo, através do anjo, né, fala com Filipe, para ir do caminho de Jerusalém para Gaza. E ali ele encontra o eunuco lendo a passagem de Isaías e prega o evangelho para o eunuco. O eunuco crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e é batizado, e Filipe é levado para outra região, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está articulando momentos para que o evangelho seja pregado. O Espírito Santo sempre vai servir à pregação do evangelho. Ele sempre vai glorificar Jesus. Nesse caso, Jesus aparece para Saulo no caminho de Damasco e o Senhor vai lá também falar com Ananias. Olha que interessante, ele vai promover o encontro de Saulo com Ananias para que os propósitos dos dois, né, se misturem, a vida dos dois se misturem em algo feito pelo próprio Deus, para que Paulo entenda, comece a entender a missão que ele vai ter a partir de agora. O Senhor aparece então para Ananias numa visão. E o Senhor fala assim para Ananias, né? Ananias, ao que ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Olha a diferença. Saulo, Saulo, né? Olha lá, vamos voltar aqui para a gente ver essas diferenças que Lucas faz. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Senhor, quem é você? Quem está falando comigo? Olha que diferente com Ananias já, né? Ananias, ao que Ananias respondeu, eis-me aqui, Senhor. A intimidade de Ananias já com o Senhor totalmente diferente, né? Já existia algo em Ananias que dava a ele ali a compreensão de quem estava falando com ele, o Espírito Santo que habitava já em Ananias, fazia essa conexão, né? Então o Senhor lhe disse. Então o Senhor disse para Ananias: Ananias, levante-se, vá à rua que se chama Direita. E na casa de Judas, procure um homem de Tarso, chamado Saulo. Por que Tarso, gente? Alguns não sabem, né? Eu sei que alguns estão familiarizados já com as coisas bíblicas e outros não. Então, eu preciso mostrar aqui para você entender, tá bom? Então, voltando ao nosso mapinha, esse Saulo que você está lendo a história dele, que ele está tendo, né, um encontro com Jesus aqui no caminho de Jerusalém para Damasco, aqui ó, tá vendo? Damasco, mais ou menos, então quase chegando em Damasco aqui acontece isso com Saulo, e ele é levado para Damasco, onde Ananias mora, esse Judas que mora na rua direita, e Paulo foi levado para essa casa, Saulo foi levado para essa casa. Mas ele é de Tarso. O que é Tarso? Tarso é a cidade onde Paulo nasceu. Olha lá, ó. Fica, ó, Tarso aqui. Lá em cima, ó. Tá vendo? Aqui é Tarso. Então, o Saulo, ele é Saulo de Tarso, porque ele é nascido nessa cidade chamada Tarso. Tudo bem? Então, para quem nunca tinha visto isso, fica aí para o conhecimento de vocês. Então, o Senhor fala para Ananias: vai na casa de Judas, a rua que se chama Direita, procure um homem de Tarso, quer dizer, ele é nascido em Tarso, como a gente viu ali naquela região, chamado Saulo. Ele está orando. Que interessante, né? Ali ele já estava orando, buscando a Deus, obviamente, né? Não comendo, perplexo, nem bebendo, cego.
diante daquilo que tinha acontecido. E numa visão, Jesus continua falando com Ananias. Ananias, numa visão, Saulo ele viu entrar um homem chamado Ananias. E Saulo viu que esse homem entrava, chamava Ananias, quer dizer, é você mesmo, Ananias. E esse homem impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Gente, Jesus estava falando com Saulo no caminho, falando com Ananias e já falando com Saulo que Ananias iria procurá-lo, que iria entrar, impor as mãos, que o homem que ia procurar chamava-se Ananias e que a vista dele seria restaurada. E em Ananias você vai lá na rua direita, lá na casa de Judas, tem um homem de Tarso chamado Saulo. Ele já está esperando você lá para você impor as mãos sobre eles para que ele recupere a vista. Fala sério, né? Que coisa extraordinária essa soberania de Deus, de tudo que está acontecendo para que o evangelho fosse propagado aos gentios. O maior objetivo é esse, né? A pregação do evangelho. Ananias, porém, responde. Olha só o que é Ananias. Vamos ver a resposta de Ananias para Jesus, né? Senhor, olha, Senhor, é sério? É como se assim, é sério isso que o Senhor está falando? De muitos eu tenho ouvido a respeito desse homem. Então Ananias já tinha ouvido, gente, falar de Saulo. Que ele era truculento, né? Um perseguidor, hostil contra os cristãos. E a igreja tinha receios, para não falar medo de Saulo. Ninguém queria se aproximar de Saulo. Tá certo? Ninguém, gente. E Ananias lembra, né, isso. Ele lembra, o Senhor disse, Senhor, o senhor tem certeza? Esse homem aí, a gente já está ouvindo muito falar dele, né? Quanto mal ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Senhor, nós estamos falando, é como se assim, gente, me perdoe, é uma paráfrase aqui, é só para a gente entender, eu estou ilustrando aqui, brincando, né, um pouco com o texto, para a gente entender, mas é mais ou menos assim, Senhor, o senhor tem certeza que esse homem que o senhor está falando para mim é aquele lá que todo mundo tem medo lá em Jerusalém e que ele está fazendo mal para todo mundo lá em Jerusalém, veio fazer aqui? É esse Saulo aí, Senhor? Né? E aqui em Damasco, olha só, Ananias já sabia. Ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o seu nome. Senhor, como que o senhor está me mandando ir falar com o homem que veio aqui para me prender? Que veio aqui prender todo mundo que está invocando o seu nome? Né? Gente, esse é o impasse de Ananias. Ele ouve ao Senhor, ele não está falando que não vai, certo? Mas ele demonstra esse receio dele diante do Senhor. E, obviamente, Jesus simplesmente vai falar para ele, vai. É como se assim, Ananias, é isso mesmo, vai, obedece. E ele explica por quê, né? Mas antes da gente continuar, mais uma anotação. Ananias responde ao chamado do Senhor de forma diferente de Saulo, né? E como a gente já viu, em vez de perguntar quem é o Senhor, né? Estou aqui, Senhor. Porém, ele levanta, como a gente está vendo, objeções, né? A uma comissão divina que parece imprudente. É óbvio que, né, aqui a gente está parafraseando, colocando em linguagem humana, mas é como se assim, Senhor, não é prudente o Senhor me mandar para lá, esse homem é perigoso, ele veio aqui, ele veio me prender, veio prender os teus, né? E o sim, Senhor, inicial de Ananias se torna, em outras palavras, Senhor, mais ou menos, o Senhor tem certeza, né? Coloquei um não, Senhor, aqui, mas não necessariamente, mas uma indagação. Porque Saulo é um arqui-inimigo nosso, dos cristãos. Como que se Deus não soubesse, né? Ananias descobre que nem mesmo o inimigo mais endurecido e temível pode ser excluído pela igreja, né? Ele confronta seus próprios medos, pois precisa ser obediente a Deus e confiar que sua graça é capaz de transformar até mesmo os adversários, mais hostis, intransigentes, obstinados, raivosos, né, e maldosos. Ananias cederá, obviamente, pois Saulo também recebe uma visão de que Ananias virá para restaurar
a sua visão. Então o Senhor disse a Ananias, Ananias, vai, porque este, Saulo, é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Ananias, vai, porque Saulo é um instrumento meu. Eu o escolhi para ele levar o meu nome. O que é levar o meu nome? Levar a respeito de quem eu sou, da minha obra, da minha vida, do que eu fiz. Então, levar o meu nome diante dos gentios, de reis e também diante de Israel, dos filhos de Israel. Pois eu, Ananias, vou mostrar a ele, a Saulo, o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Esse é o ditado que nós ouvimos, né? O perseguidor vai ser tremendamente perseguido. O perseguidor, quem está perseguindo ali era Saulo, e ele vai se tornar aquele que vão perseguir, o objeto de perseguição de muitos judeus, gentios, e muitos ali. O Senhor escolheu Saulo não apenas para salvação, Ele não escolhe Saulo para salvar Saulo só. Ele escolhe Saulo para uma missão. E nós também, gente, você não foi salvo. Esse era um ditado que a gente falava no outro ministério verdadeiro, Você não foi salvo para somente ser salvo. Você foi salvo, além de para ser salvo, para cumprir uma missão. A missão de levar salvação a outros, levar o evangelho a outros. Jesus aparece para ele não só para salvar Saulo, mas para dar a ele uma missão de levar o nome de Jesus a gentios, reis, autoridades, judeus, a todos, até os confins da terra. Paulo destaca em suas cartas que ele é apóstolo aos gentios, papel mencionado aqui pela primeira vez. No entanto, ele também pregará aos judeus em suas sinagogas, no templo, diante do sinédrio, do rei Agripa. Nós vamos ver tudo isso em Atos, tá? Em breve a situação se inverterá, e o perseguidor será alvo de perseguições. O Senhor não garante para Saulo, olha que interessante, gente. O Senhor não garante que ele terá sucesso em sua missão. Ele garante apenas que Saulo vai sofrer. Aqui a garantia é, ele vai ver o quanto é necessário, sofrer pelo meu nome. Tá? Aqui, ó, o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. A missão dele é levar meu nome para os gentios, reis, judeus, e ele tem a garantia de que ele vai sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi. Ananias obedece aqui a Deus, a Jesus, e ele vai procurar a rua direita da casa de Judas e procurar o homem de Tarso chamado Saulo. Tá? Deixa eu fazer uma observação. Gente, alguns pregam e tal, viram alguns mitos, Alguns falam, Saulo caiu do cavalo. Não, a Bíblia não fala que Saulo caiu do cavalo. Saulo caiu por terra, em terra. Se ele estava no cavalo, não estava, se estava num burro, em algum lugar, estava em pé e ele caiu, a gente não sabe, ele caiu por terra. Então essa é a primeira coisa, a gente não tem essa informação do tal do cavalo. Segunda coisa, Saulo, Deus não muda o nome de Saulo para Paulo. Tá? Isso é importante. Por quê? No Antigo Testamento, sim, nós vemos Deus mudar o nome de algumas pessoas. Mas aqui não é o caso. Saulo é o mesmo nome de Paulo em línguas diferentes. Saulo é o nome hebraico desse homem, tá? Que vem de Saul. Saul, tanto é que Saulo era da tribo do rei Saul. Tá? Então ele era Saulo, Saul hebraico, do hebreu, da língua hebraica. A palavra Paulo significa Saulo também, mas no idioma grego vindo do Paulus do latim. Então, na verdade, tanto faz, no caso, chamar na época Saulo ou Paulo. Tá?
Acontece que, como ele se torna um apóstolo para os gentios, e os gentios o nome mais comum para os gentios não era Saulo, porque eles não falavam hebraico, eles falavam o grego e o latim, era muito mais fácil. O nome acessível, portanto, para aqueles que mais iriam ouvir o apóstolo era Paulus, ou Paulo. O nome advindo ali do latim Paulus, Paulo. Por isso ele se torna apóstolo Paulo para os gentios. Essa é a explicação do porquê nós conhecemos com mais frequência o apóstolo Paulo e não Saulo. Tá? A ênfase está no nome gentílico e não no nome hebraico de Paulo, que seria Saulo. Espero ter esclarecido, tá bom? No caso aqui, apesar de Deus mudar o nome, não foi o caso na situação de Paulo, tanto é que Jesus continua chamando ele de Saulo, né? E aqui na situação, tá bom? Espero ter esclarecido. Então Ananias foi, né? Entrando na casa de Judas, lá na rua direita, o que ele faz? Do jeito que Saulo tinha visto ele fazer, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão. Olha que coisa, né? Ele já chama Saulo de irmão, né? Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, ele me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Tremendo, né? Ananias enfrenta os seus medos, gente. Medo, né? Paulo estava lá para prendê-lo, né? E ele acredita em Jesus, no que Jesus fala para ele. E ele enfrenta o medo que ele tinha desse homem, autorizado pelos sumos sacerdotes de levá-lo preso. Já chega lá chamando ele de irmão, porque ele já acredita na conversão desse Saulo a Jesus. Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, quer dizer, o nosso Senhor, que apareceu para você, me apareceu também, mandou vir aqui, para que você volte a ver e ser cheio do Espírito Santo. Imediatamente, caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas como escamas, e ele voltou. A seguir, levantou-se e Saulo, portanto, foi batizado. Né? Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Então, você que está ouvindo aqui, crê em Jesus, não for batizado, né? Cele publicamente a sua fé ali no batismo. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco. Isso é importante também, eu vou mostrar para vocês uma informação interessante. Difícil de entender no texto só. Deixa só essa observação, gente. Para Lucas, o Senhor é Jesus aqui. Jesus que está aparecendo para Saulo, aparecendo para Ananias, né? O Jesus ressurreto. Os olhos dos discípulos no caminho para Emaús foram abertos espiritualmente. Os olhos de Saulo são abertos aqui física e espiritualmente, né? Nesse encontro com Jesus ali. E aí fala assim, e logo nas sinagogas proclamavam Jesus. Então olha só, depois de algum tempo, esse logo não quer dizer no outro dia. Eu vou explicar isso para vocês. É que em pouco tempo, essa experiência que levou Saulo a refletir, lembra que ele era um grande conhecedor da lei, um homem, né, instruído tremendamente, tanto na lei da Torá, tanto na escola, né, do hebraico, como fariseu, aos pés de um homem importante da época chamado Gamaliel, e também na cultura greco-romana, que eu não tenho tempo de falar, mas Paulo provavelmente estudou, por exemplo, retórica e muitas questões relacionadas da cultura greco-romana, tá bom? Isso é importantíssimo, ele tinha uma excelente formação ali, tá certo? E diante disso que estava acontecendo com ele, gente, ele teve que rever o Antigo Testamento à luz de Jesus ser o Messias, o Filho de Deus, porque essa mensagem é a mensagem que ele começa a proclamar. Então, logo, esse logo é muito após ele ter refletido sobre o acontecimento e a sua formação e a sua leitura bíblica, teológica, ele começa a proclamar Jesus, afirmando que Jesus é o Filho de Deus.
Essa começa então a ser a pregação de Paulo, né? Que Jesus, o Cristo, Filho de Deus. Tá certo? Nós vamos ver. Agora, esse logo, vamos lá para a gente ver uma questão importante de datas ali. A conversão de Paulo, gente, acontece por volta ali de 35 depois de Cristo. Tá bom? 35 depois de Cristo. Paulo ficou, olha que interessante, Paulo ficou 3 anos na região de Damasco e Arábia. Então, vou mostrar para vocês na telinha aqui de novo, tá bom? Para você entender isso aqui, ó. A Palestina de novo. Olha lá. Ele estava em Damasco. Aqui, ó. Tá? Ele estava aqui em Damasco. Ele veio lá de Jerusalém. Tem o tombo dele aqui, a conversão no meio do caminho. Aqui em Damasco, ele vai para a casa de Judas. Ananias encontra ele ali. Ananias ora por ele, ele volta a ver. Depois daqui, de alguns dias ele ficar, ele vai para a Arábia. Isso está lá, se você quiser conferir, em Gálatas 1,17. Ele fica 3 anos aqui nessa região da Arábia. Depois ele volta para Damasco. Provavelmente Paulo tem um tempo de 3 anos aqui na Arábia, refletindo sobre a sua experiência, lendo e relendo o Antigo Testamento, né, ou refletindo sobre tudo que ele tinha decor do Antigo Testamento, e entendendo o Evangelho, e entendendo que Jesus era o Messias das Escrituras do Antigo Testamento, e entendendo que ele era o Filho de Deus ressurreto, então recebendo revelações do próprio Senhor a respeito do Evangelho. E ele volta para Damasco. Quando ele volta para Damasco, provavelmente ele prega aqui em Damasco, do jeito que está falando, ele começa a pregar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Depois de Damasco, ele volta para Jerusalém. Ele desce aqui a caminhada dele, aqui, ó, desce. Ele começa a descer e vai até Jerusalém de volta. Aqui em Jerusalém, ele passa por volta mais ou menos só 15 dias. Em Jerusalém, ele não conhece todos os apóstolos. Ele conhece somente Pedro e Tiago, irmão de Jesus. E aqui, depois desses 15 dias em Jerusalém, ele vai lá para Tarso, da onde ele nasceu. Depois, então, ele começa uma missão em Antioquia. A missão, as primeiras viagens missionárias de Paulo, ou a primeira igreja que ele funda, provavelmente vai girar em torno da conversão dele depois de mais ou menos 14 anos. Ele passa 3 anos, então, na Arábia, vai esses 15 dias, vai para Tarso, depois, então, que ele vai em Jerusalém, encontra Barnabé, e dali ele inicia a ida dele numa região ali da Galácia, ele começa a fundar as igrejas da Galácia, Tessalônica e assim por diante. Então foi um tempo, parece que foi assim, né? Parece que foi muito rápido, né? Ah, perdão, gente, não abri o mapa, tá aí, ó. Depois de tudo que eu falei, só para vocês verem, então, a região aqui, ó. Só voltando ali. Espero que não tenha perdido a fala, mas ele vai dessa região aqui, de Damasco, tá? Vai para a Arábia, aqui onde ele passa os 3 anos, ó, nessa região da Arábia. Depois ele volta para Damasco, como eu disse. Aí de Damasco ele vai lá e começa a descer para Jerusalém. Desce aqui para Jerusalém, onde ele passa os 15 dias, lá embaixo, aqui, ó, tô aqui embaixo, aqui. E aqui ele conhece Pedro e Tiago. Ele não conhece os outros apóstolos, só Pedro e Tiago, irmão de Jesus. Depois aqui dos 15 dias ele vai, portanto, lá em cima no norte de novo para Tarso. E depois encontra, de um tempo, Barnabé em Antioquia. Depois de alguns anos, como eu disse, ele vai iniciar as suas primeiras viagens missionárias. Tá bom? Acho que agora foi, né? Perdão, eu esqueci de fazer a transição aqui. Voltando então, olha lá. Paulo fica 3 anos na região de Damasco e Arábia. No versículo 22, então, gente, já em 37 depois de Cristo, então a conversão em 35, ele já demonstrava nesse período, então, de 37, 38, mais ou menos, aos judeus que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. E este deixa eu corrigir, o cerne, né,
a essência, a ênfase da sua pregação por toda a sua vida, como a gente pode ver em Atos 17 e Atos 18, né? Então olha só, em 37 depois de Cristo ele começa a pregar que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Depois de 16 anos, se você ler Atos 17, esse texto que eu estou marcando, e Atos 18, você vai continuar vendo Paulo pregando que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Em 47 depois de Cristo, né, Paulo funda igrejas na região então da Galácia, em sua primeira viagem missionária. Entre 48 a 53, ele escreve sua carta aos Gálatas. Alguns consideram as cartas de Paulo aos Gálatas a primeira carta que ele escreve. Não é um consenso, mas existe uma grande maioria que acredita que ele está falando numa região da Galácia que ele vai, por exemplo, por volta de 47, fundar a igreja, e aí depois, quando ele sai dali, em outro lugar, e portanto ele escreve a carta, a primeira carta dele que ele escreve é aos Gálatas, mais ou menos em 48, 49, 50, alguns talvez esticam um pouquinho mais até 53 depois de Cristo. Tá bom? Voltando ao texto então. Então, você vê que esse logo aqui, né, não é logo como a gente pensa, né? Tem toda uma situação envolvida que muito rapidamente ele entende o que está acontecendo, revê, recebe mais informações de Deus e ele então começa a pregar o Evangelho, tá bom? Então logo na sinagoga se proclamava Jesus afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus e veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando, demonstrando, como que ele demonstrava que Jesus é o Cristo? Ele demonstrava isso com o Antigo Testamento, lendo a Torá, os Salmos e os profetas, tá bom? Decorridos muitos dias, os judeus resolveram matar Saulo. O perseguidor se torna perseguido. Mas ele ficou sabendo do plano, né, que queriam matá-lo. Dia e noite guardavam também os portões da cidade para o matar. Gente, aquele que queria matar, né, prender os discípulos, começa a ser procurado ali, um grande procurado dos judeus agora, para não só prendê-lo, eles queriam já matar a Paulo. Tá? Mas os discípulos de Saulo tomaram de noite e, colocando num cesto, desceram pela muralha para ele fugir. Né? Fizeram uma estratégia de fuga ali de Saulo. E aí então ele foge de Damasco e vai, como eu disse, para Jerusalém. Chega em Jerusalém, Saulo procura juntar-se aos discípulos de Jesus, aonde ele conhece Pedro e Tiago. Porém, todos, lá em Jerusalém, tinham medo dele e não acreditando que ele fosse discípulo. Então ele encontra também uma dificuldade muito grande de ser aceito na igreja de Jerusalém, né? Tanto é que ele fica ali em Jerusalém, nessa primeira ida dele depois de Damasco, 15 dias e vai embora, ele tem que ir embora, ele vai para Tarso. Por que será? Não tinha clima, certo? Não tinha clima mais com os judeus, com os sacerdotes, com o templo, porque ele agora está sendo perseguido também. Não tinha clima com os cristãos, porque alguns, e a maioria, não acreditavam na conversão dele, e que ele tinha se tornado discípulo. E continuavam fugindo de Paulo e evitando Paulo. Então, imagine a situação de Paulo aqui, gente. Né? É uma situação dificílima. Mas Barnabé acredita, né, na conversão de Paulo. Tomando consigo, levou aos apóstolos ali em Jerusalém. Contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. E Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam
matá-lo. Gente, todo mundo agora, a partir de um certo momento, todo mundo vai procurar matar Paulo, tá bom? Matar Paulo, todo mundo. Então, tem um certo sentido aqui que os judeus da fala hebraica, os judeus helenistas, né, os cristãos não querem matá-lo, mas não entendem que ele é benquisto ali por um momento, tá? Não acreditavam na conversão, existe uma repulsa então, e não consegue assimilar esse homem na comunidade a princípio. Então é uma situação delicada, ele vai enfrentar um bocadinho durante um tempo ali, até tudo se tornar tranquilo e a evidência, né, da conversão dele ficar clara ali para todos. Quando isso chegou ao conhecimento dos irmãos, levaram Saulo até Cesareia e dali o enviaram para Tarso, aonde eu também mostrei ele que ele sai então de Jerusalém e vai para Tarso. Só que antes de ir para Tarso, lá em cima do mapa, onde ele nasceu, ele passa pela cidade de Cesareia. Tá certo? Os discípulos continuam a suspeitar de Saulo. Imagino que talvez esteja tentando se infiltrar, né, seu meio, e rejeite suas propostas de juntar-se a eles. Barnabé o defende ao relatar seu trabalho do evangelismo em Damasco. Todas as tentativas dos líderes judeus de reprimir a pregação do nome de Jesus em Jerusalém falharam. E agora, seu ex-braço direito prega livre e destemidamente na cidade. Mais uma vez, a resistência violenta dos judeus helenistas transborda e Saulo precisa ser removido em segredo da cidade para salvar-se da morte certa ali no momento. E para a gente encerrar por hoje, as últimas considerações. Se há uma explicação para a transformação surpreendente de Saulo, Cristo interveio diretamente para chamá-lo. É isso que aconteceu, né? O chamado tinha um propósito. O objetivo final da aparição de Cristo a Saulo não foi somente sua salvação pessoal, mas a transmissão da ordem para que ele pregasse a salvação a outros. A declaração de Saulo deve sofrer ao realizar sua missão, traz à memória as declarações de Jesus a respeito da necessidade de seu próprio sofrimento para realizar sua missão divina. Os seguidores de Jesus participarão, gente, dos sofrimentos de seu Senhor crucificado. Que baita, né, texto lindo aí a respeito da conversão desse homem perseguidor dos cristãos, que encontra o Cristo no caminho de Damasco, recebe uma missão e a partir disso nós sabemos a história. Se torna o grande apóstolo, mensageiro, né, embaixador do reino de Deus, do evangelho aos gentios. E aí estão os livros da nossa Bíblia, né, que ele escreveu, as cartas que tanto nos abençoam e nos ajudam a entender mais sobre Cristo, sobre o evangelho, que nós louvamos a Deus pela vida, né, desses homens aí, tá bom? Se coloque ousadamente como Saulo, né, como Paulo, nas mãos de Deus, para ser usado para assumir a sua missão, pregar o evangelho e fazer discípulos. Deus nos abençoe, até quinta-feira que vem.